Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje faremos a instalação de um controlador de domínio em Linux. Para isso, iremos utilizar a distribuição GNU Linux Debian 7.8 e instalaremos o Samba 4 para ser o PDC. Então, em primeiro lugar, nós precisamos fazer o download da distribuição. Então, para quem não conhece o Debian, este aqui é o site oficial do Debian, e ele é uma distribuição GNU Linux. Ele é bem conhecida para quem utiliza em servidor principalmente, e quem utiliza as distribuições que são derivadas dele, né? Então, como o Ubuntu, Linux Mint e algumas outras que já foram comentadas aqui no canal. Então, o Debian, o nome Debian veio da mistura dos nomes dos criadores, né, que são Debra e Ian, né, então são um casal, e eles nomearam o sistema operacional com as iniciais, né, com o início do nome de cada um deles. O Debian veio com o projeto de ser uma distribuição universal, então eles acharam melhor, né, os seus criadores acharam melhor colocar o nome de Debian, sendo um sistema operacional universal entre todas as outras distribuições. O download pode ser obtido dentro do site, é só clicar no link obtendo o Debian e fazer o download da forma que se achar melhor, né? Então ele é subdividido em NetInstall, que é uma versão, uma ISO bem pequena, tá? Ela utiliza, a maioria da instalação ela é utilizando internet, então ele baixa apenas os pacotes para que sejam possível fazer o boot no sistema operacional. Todo o processo de instalação é feito através da internet. Ele se torna útil quando se quer instalar um sistema pequeno, né, e que se tem uma internet de alta velocidade para fazer a instalação de todo o sistema já baixando as versões mais atualizadas dos pacotes. Tem também a categoria de CD e DVD. Tem a opção de fazer o download da distribuição através de um CD ou um DVD. Então aqui tem a opção maior de instalação. Então tem aqui a opção de CD ou DVD. A diferença básica é que em um CD, no caso, né, cabem 700 megas, né, até eles informam que tem até 650 megas de tamanho, tá? Mas na verdade é quase 700 megas de tamanho a ISO, né? O que acontece? O sistema operacional Debian, ele tem um monte de pacote, né? O básico dele está no primeiro CD, tá? Ou no primeiro DVD. Então eu costumo baixar o CD, que eu instalo o sistema básico, e após eu faço a atualização do sistema, instalação a partir da internet dos próximos pacotes. Mas quem tem uma internet muito ruim, né, uma internet que não é tão rápida, eu aconselho então a baixar pelo menos o primeiro DVD. Eu já fiz o download, tá, do CD AMD 64 bits, ó. Então eles têm todas essas arquiteturas aqui, são suportadas pelo sistema operacional. Eu utilizei aqui o AMD 64 em formato de ISO de CD. Então eu já preparei então a máquina virtual. Após o download eu coloquei aqui um Windows 7, que nós vamos fazer a integração com o Active Directory, né? Nós vamos integrar ela no nosso PDC, né? E vamos utilizar um Debian PDC aqui que eu já criei ele com duas HDs, né? Uma de 20 GB para a instalação do sistema operacional e uma outra de 30 GB para a colocação então dela como sendo a unidade de armazenamento de dados para os clientes que vão compartilhar as informações. Então eu vou inicializar o sistema operacional para fazer a instalação. A instalação é uma instalação típica, não requer nenhum recurso a mais, então eu vou utilizar o mínimo possível da instalação do CD. Somente eu vou configurar rede, idioma e instalar o sistema básico. É uma instalação bem simples, né? Então quem não conhece a distribuição, ela não é diferente da instalação do Linux Mint nem do Ubuntu. Não vou meter os detalhes de explicar cada telinha, tá? É somente escolha de idioma, teclado, o hardware em si, né? E o resto ela faz por si só.
Então no caso agora ele solicita que eu coloque o hostname, né, o nome para a minha máquina. Então eu vou colocar aqui Samba, tá? Porque ela vai ser utilizada com o sistema de compartilhamento de arquivos que é o Samba. Então vou utilizar o nome Samba. O meu domínio, então aqui eu posso configurar já o domínio, mas eu não quero configurar nessa etapa o domínio porque ele vai ser o meu PDC, então eu só vou ignorar, eu vou deixar em branco e continuar. Aqui vamos colocar uma senha para root, um nome completo para um novo usuário, então eu vou botar aqui usuário, vou botar usuário. Uma senha para esse usuário, a minha localização aqui do meu relógio, então eu vou colocar então que é Distrito Federal. Então, nesse momento ele vai começar a fazer o particionamento de disco. E eu vou utilizar então o modo manual. Vou utilizar o HD de 20 GB, né, 21.5 GB para o sistema operacional, então seleciono ele. Vamos criar uma nova tabela de particionamento. Vamos criar uma nova partição. E aqui nós vamos fazer o particionamento. Então eu vou colocar 1,5 GB de swap, tá? Só para a gente arredondar o tamanho do disco. Então 1,5 GB e vamos deixar ela como swap. Vamos utilizar 20 GB. Com o sistema, no caso eu vou utilizar o XFS. E vou utilizar o ponto de montagem para barra. Então notem nesse momento que eu não estou particionando muito o meu disco, eu estou fazendo apenas uma partição na verdade, né? O swap ele é uma partição de área de troca, então ele não vai ter armazenamento de dados, né? E a outra eu vou utilizar então com o sistema XFS, tá? Então seria a minha barra, né? Minha raiz. Então ficando nessa seguinte estrutura. O meu próximo disco, eu não vou particionar ele por aqui, eu vou fazer ele lá depois do sistema instalado, tá? Então, apenas vou continuar. Vou finalizar o particionamento. Então vamos escrever as mudanças no disco. Vamos aguardar enquanto ele instale o sistema operacional então. Então, no nosso caso, como eu não quero instalar mais nenhum CD, né? Eu não quero instalar mais nenhum programa adicional, eu quero o sistema básico. Então eu não quero utilizar nenhum outra mídia, tá? Então eu vou escolher não e continuar. Ele perguntou se eu quero escolher um espelho de rede. O que é isso? Isso aí seriam os mirrors, né? Onde ele vai buscar os repositórios. Sim. E eu vou escolher Brasil e o local mais próximo da minha região, né? O repositório mais próximo aqui e mais confiável seria esse daqui, o ftp.br/debian.org. Se eu tivesse um proxy, eu iria colocar as informações do proxy. No nosso caso aqui eu não utilizo, então vamos continuar apenas.
Então ele pergunta se eu quero participar do concurso de utilização de pacote. Então isso aqui eu nunca utilizei, não acho interessante não utilizar, então coloque não e continuar. Então eu vou tirar a opção de desktop, servidor de impressão e vou manter apenas utilitários standard do sistema. Então apenas isso daqui eu vou instalar. Então continuar. Então nesse momento ele vai começar a instalação de todos os softwares selecionados. No nosso caso só o standard, né? Só o sistema padrão vai ser instalado. Então a instalação é um pouco mais rápida, né? Devido a não utilizar pacotes adicionais ali. Então na seleção de software. Então nesse momento ele pergunta se eu quero instalar o carregador de inicialização Grub, né? Então eu vou utilizar a opção sim e vou clicar em continuar. Acabamos de fazer a instalação básica do sistema operacional. Então após o reinício da máquina, então ela vai carregar o sistema operacional já instalado no nosso HD. Então vamos finalizar a instalação e reiniciar o computador. Então após instalar o sistema básico, né, então a gente vai logar como root. E vamos então começar a fazer a configuração do nosso sistema para ele se tornar um PDC. Então algumas informações iniciais aqui que a gente vai ter que fazer são as configurações, né, de rede. Então para que o servidor não fique pegando IP por DHCP toda vez que reiniciar, então seria interessante a gente configurar ele para ele ter sempre o mesmo endereço IP. Então uma forma de fazer isso é configurar o arquivo interfaces, né, no /etc network interface. Então podem notar que nesse segundo campo aqui, ó, das interfaces, né? Então nós temos o primeiro aqui que é a LO, né? Ou seja, a interface de loopback, e nós temos a interface ETH0. Então eu vou comentar essas configurações padrões que vem no sistema e vou colocar manualmente, tá? Então a primeira coisa que se deve fazer é então colocar para ela inicializar automaticamente. Então auto ETH0 e face ETH0 e net static. Então nós vamos colocar um IP estático para esse equipamento, tá? Então address, a minha rede aqui é 192.168.0. Vamos botar 100 o IP dele, tá? Vamos colocar também um netmask, minha máscara de subrede 255.255.250, então é um /24. Então ele pertence à rede, a network 192.168.0.0. Qual vai ser o meu gateway de saída para a internet? 192.168.0.1. Esse é o meu gateway. E qual é o meu broadcast? Então é 192.168.0.255. Esse é o meu broadcast. Então, só para ficar mais organizado, vamos colocar ele separado por tabs. Então agora eu já tenho configurado a minha interface de rede de modo estático, né? Ou seja, ele não vai ficar solicitando IP toda vez que a máquina reiniciar, tá? Essa aqui é o primeiro passo. Então após isso, /etc /init
networking restart. Vamos dar um if config para verificar o IP que está atribuído. Notem que agora já está com o IP 192.168.0.100. Vamos pingar para 8.8.8. Então estamos com a configuração de rede já de modo estático para que o servidor não perca o endereçamento. Bom, então após fazer essa configuração, uma dica que eu dou é sempre manter o sistema atualizado. Então apt-get update, ele vai fazer uma atualização então, do sistema, né, na lista de repositório. Vamos dar um upgrade e o dist upgrade. Provavelmente não vai ter nenhuma atualização porque eu instalei a última versão do Debian. Então, só para deixar o sistema totalmente atualizado. Feito isso, nós agora vamos então fazer a instalação do Samba. Então, como é que funciona? Se eu digitar apt-get install Samba, o que vai acontecer? O Samba ele está no repositório da distribuição a versão 3 e nós vamos utilizar a versão 4. Tá? Então, um conselho que eu dou é sempre baixar a última versão. Então, eu vou abrir aqui o endereço para mostrar para vocês. Então, vou abrir agora aqui a página de download do Samba, tá? Então diretamente da página download.samba.org, pub samba stable. Então, pessoal, baixem a versão stable, ou seja, a versão mais estável que tiver. Né? Se quiser fazer um teste, tudo bem pegar um beta, mas para botar em produção, peguem a versão mais atual que seja stable. Então, vamos procurar aqui a última versão stable do Samba 4. Provavelmente vai estar mais abaixo. A última versão 4.1.16. Ó, já temos a 4.1.16. Então nós vamos pegar esse endereço aqui. Tá? Nós vamos solicitar o download dessa versão aqui, 4.1.16.tar.gz. Tá? Então é importante sempre pegar a versão mais atual que se tiver. Por quê? Porque ela já vai vir com algumas correções que nas versões anteriores não tinham. Tá? Então, se for a versão stable, peguem a versão mais atual. Então, voltando lá no servidor. Então, eu costumo colocar dentro da pasta do root, né? Então, como eu já tô, né? Ó, tô pwd, tô dentro do root, então eu vou usar o programa chamado wget para solicitar o download dessa versão. Então, wget, o endereço que eu coloquei lá, http://download.samba.org/pub/samba 4.1.16.tar.gz. Então vamos apenas confirmar o endereço: download.samba.org/pub/samba stable samba 4.1.16. Olha, ali está errado ali. Ponto 16. 4.1.16. Feito isso, então vamos apertar Enter e ele vai começar a fazer o download da versão 4.1.16 do Samba. O Samba 4 ele não está nos repositórios oficiais ainda das distribuições. Então existe uma outra maneira de fazer a instalação, é adicionando um repositório, mas até o dia que eu estou gravando esse vídeo ele não está ainda em nenhuma lista de repositório oficial do Debian. Então por isso que nós vamos baixar o código fonte, nós vamos descompactar o código fonte, vamos compilar ele e instalar ele através da compilação. Então é uma forma um pouco diferente de fazer a instalação, né? Geralmente se faz através do apt-get, né? Mas dessa vez vou fazer um pouco diferente para mostrar para vocês que nem só de apt-get se instala-se programas nos Linux. Então vamos utilizar o formato de compilador para fazer
a instalação do sistema. Bom, feito isso, então nós vamos descompactar o arquivo salvo. Então vou mostrar para vocês com ls-lh que o arquivo tem 19 MB, tá? Então tá ali Samba 4. Então eu vou utilizar o tar, que é o programa para compactar e descompactar arquivos no Linux, menos as opções de extração zxvf e o nome do arquivo. Feito isso, ele vai começar o processo de descompactação e após terminar nós vamos listar os arquivos novamente e veremos que temos agora uma pasta, um diretório chamado samba 4.1.16. Então, para começar a instalar ele, eu preciso instalar algumas dependências que o Samba 4 necessita, tá? Então eu vou colocar essas dependências na descrição do vídeo para que vocês possam baixar quando assistirem o vídeo e já instalar diretamente sem precisar ficar tomando nota, tá? Então vamos lá. Então antes de continuar a instalação do Samba 4, eu vou fazer a utilização do servidor por SSH, né? Então eu vou precisar instalar o pacote de serviço do SSH. Então, em primeiro lugar, eu vou editar o arquivo de repositório. Então, nano/etc/apt source.list e vou tirar o vínculo com a instalação de CD, porque senão quando eu for utilizar o apt-get ele vai tentar instalar através do CD. Então podem remover com Ctrl K e removendo a linha onde tem ali o deb cd-rom. Então vou deixar apenas os repositórios via internet. Então Ctrl X, sair e salvar. E agora eu posso então utilizar o apt-get install ssh. Então ele vai fazer a instalação do serviço de SSH. É um pacote bem pequeno. A instalação foi concluída com sucesso. Bom, então por que eu fiz isso? Porque para mim copiar e colar comandos aqui direto, eu não possuo a função no virtualizador. Então para que eu consiga copiar uma linha grande que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, então eu vou utilizar então o SSH para me conectar no servidor por SSH, nesse Samba, e através do SSH sim eu consigo colar os comandos direto. Então notem que na verdade eu já tenho os comandos colados, mas copiados. Mas se eu clicar com o botão direito, eu não tenho a opção de colar aqui. Então o VirtualBox ele não permite essa operação com o mouse. Tá? Então para facilitar um pouco, eu vou instalar o SSH e então utilizar através do meu computador a conexão de SSH. Então SSH e o root arroba o meu IP, ele vai então solicitar a inserção da chave. Eu vou colocar então yes, apertar enter e digitar a minha senha de root do servidor Samba. Notem que agora eu estou conectado com o meu servidor, ifconfig 192.168.0.100, tá? Então agora eu já posso fazer então a utilização do botão direito e colar, tá? Então quando eu clicar em colar, ele vai colar uma linha de instalação de pacotes de dependências, de dependências do Samba. Então todos os pacotes que estão ali são dependências para a instalação do Samba 4. Então vamos apertar enter. Ele vai dar uma informação solicitando a minha confirmação para a instalação, sim, e vamos aguardar então o download de todas as dependências que são necessárias para o Samba 4 funcionar. Então nesse caso agora ele pede para configurar a autenticação do Kerberos, mas nós não vamos configurar ele agora. Então ok, só estamos instalando as dependências, as configurações vão ser feitas através da instalação do Samba.
Então, após instalar as dependências do Samba, tá? Então eu vou voltar lá para console para fazer então a instalação. Então eu vou voltar lá para console para evitar que alguma dependência quebre no meio da compilação, evitando problemas na hora da instalação. Então vamos voltar lá para console. O processo agora é fazer com que o script de configuração seja executado. Então, se eu editar aqui o configure, ele é um script onde ele vai fazer uma verificação no sistema, verificando se existe algum tipo de inconsistência no sistema operacional e nas dependências. Caso esteja tudo correto, então ele vai fazer um arquivo de configuração para fazer a compilação. Então, o que acontece? Para utilizar ele, é só digitar .configure. Ele vai fazer essa verificação. Ela é uma verificação rápida, então ele vai checar todos os headers, né, e procurar alguma inconsistência ou falta de dependência do Samba. Feito então a conclusão do arquivo de configuração, agora o processo é utilizar o comando make para ele fazer então a compilação do Samba 4. Então make enter e ele vai começar o processo de compilação. Então lembrando de fazer isso aí numa console para evitar de quebrar o processo de compilação antes do término. Então é um processo que demora alguns minutos. Então eu vou dar uma breve pausa e retornaremos assim que terminar o processo de compilação. Então, com esse processo levando aproximadamente 5 minutos e 47 para terminar, então a gente parte então para a próxima etapa, que seria a instalação do Samba. Então, para instalar o Samba, nós vamos utilizar o comando make install. Esse comando vai fazer então o processo de instalação do sistema que foi compilado, né, do software que foi compilado. Make install enter e ele vai começar o processo de instalação. É um processo que não é muito demorado, né, como ele já vai executar diretamente na console, então não vai demorar muito para fazer a instalação do sistema. Então não vai demorar muito para fazer a instalação do Samba na máquina virtualizada. Então nesse momento ele levou 1 minuto e 38 para fazer a instalação do Samba no servidor. Então o próximo passo seria transformar, então, já que o sistema está instalado, né, já que o Samba está instalado no servidor, nós teríamos que transformar o Samba num PDC, né, um controlador de domínio. Então, para executar o programa de configuração, eu vou utilizar só lembrando que o Samba2 é uma ferramenta onde tem diversos parâmetros. Então, Samba2 é ferramenta e os parâmetros para tornar ele como um controlador de domínio é o domain provision. Então, lá nos sistemas Microsoft a gente tem o comando dcpromo, então aqui seria o Samba2 domain provision. Ao apertar enter, então ele vai fazer uma sucessão de perguntas onde a gente vai informando conforme o nosso domínio desejado. No caso de colocar, né, no caso o nome do domínio, tá? Então no nosso caso eu vou colocar aqui, ó, em maiúsculo, intranet.projetoroot.com.br. Então esse vai ser o meu domínio, tá? O meu domínio vai ser intranet e ele vai ser um DC. Se eu apertar enter, então ele já vai tomar como padrão, né? Já tem ali a opção de DC de Domain Controller pré-selecionado. Então apertando enter, então ele pergunta agora se eu quero utilizar qual sistema de DNS pro meu Domain Controller. Eu posso utilizar o Samba Internal, que é o padrão, o Bind 9, tem dois Bind 9, né? O Bind 9 Flat File e o Bind 9 DLZ.
ou nenhum se eu quiser. Então eu vou utilizar o Samba internal, né, que seria o sistema interno de DNS do Samba mesmo, apertando Enter, e vou fazer o meu forwarding, né, o meu encaminhamento para o meu gateway 192.168.0.1. A senha de administrador. Bom, depois de criar uma senha um pouco mais segura, então ele deixou eu continuar com a configuração. Então notem agora que ele já dá as informações do meu domínio, né? Então eu tenho ali o meu server role, né? Então ele está como Active Directory Domain Controller. Então ele é um ADDC. Hostname então ficou Samba, que é o nome da minha máquina. O NetBIOS name ficou intranet e o meu DNS domain ficou intranet.projetoroot.com.br. Então eu tenho o meu domain SID, né? Então eu tenho um ID de identificação ali do domínio, tá? Então essas informações elas não vão ser utilizadas de momento, mas é só para a gente ter uma ideia de como vai funcionar as nossas configurações. Então no caso ali ele fala algumas coisas sobre o Kerberos. Então a configuração do Kerberos do Samba 4 foi gerada em USR local Samba Private krb5.conf. Então essa é a configuração do Kerberos, tá? Então o próximo passo é então levantar o serviço, tá, do Samba e já começar a fazer algumas verificações para saber se está tudo ok. Então para fazer o serviço do Samba ficar online, né, para ele ficar ativo, então eu vou usar o USR local Samba sbin e eu vou utilizar o Samba. Isso vai fazer com que o serviço do Samba fique ativo. Então isso aqui seria a mesma coisa que o /etc /initd /samba que nós teríamos lá. Eu vou ensinar então primeiro dessa maneira e depois eu vou fazer um script de inicialização e restart e stop do serviço, tá? Então Samba, nesse momento então o serviço do Samba já está ativo. Então para a gente fazer algumas verificações se o serviço está ok, sem problema algum, nós precisamos executar alguns comandos que façam alguns testes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser usar o USR local Samba e vamos utilizar dentro da pasta bin smb client e vamos verificar a versão dele, --version. Então ele está indicando que o smb client, né, o Samba client é o 4.1.16. Vamos fazer um outro teste agora. Então esse smb client -l localhost -u%, ele vai fazer o seguinte teste. Ele vai mostrar então quais são no caso as pastas, né, o que tem configurado no meu SMB. Então ele só está fazendo um pequeno teste para saber se está tudo ok. Então o próximo passo seria então a gente fazer localhost netlogon -u administrator % e a senha que foi cadastrada. Tem que passar a senha aqui que eu cadastrei para vocês. AU Q9 SGW3. Então nesse momento eu tenho aqui, estou conectado com o usuário root, né, ou seja, o administrator, e eu posso dar um ls aqui para saber o que tem no meu compartilhamento, tá? Se eu quisesse passar o parâmetro do ls junto com o comando, eu poderia usar o -sage command e colocar entre aspas simples o meu ls, por exemplo, -lh, o ls, e ele vai fazer o ls, tá? O ls -lh ele não reconhece aqui, ó. Ele quebra aqui, ó.
Então usem somente o ls aqui para verificar qual é o conteúdo do meu compartilhamento no NetLogon. Então isso aí serve só apenas para a gente ter certeza que o Samba está ativo e está funcionando. Então agora vamos ver alguns testes relacionados ao nosso AD. Então uma das coisas que ficou faltando a gente colocar é dentro do etc resolve, para ele resolver primeiramente a máquina. Então aqui nós temos que colocar domain e vamos colocar o nosso intranet.projeto root.com.br e para ele resolver dentro do nosso servidor. Só ir salvar. Agora vamos executar o teste para ver. Deixa eu limpar a tela novamente e executar então. Ó, agora sim ele conseguiu então fazer a resolução. Então o que faltou era apenas colocar no etc resolve para ele resolver internamente no DNS do Samba. Então o próximo teste que nós vamos fazer vai ser relacionado ao Kerberos. Então host -t srv underline kerberos.udp. Então mesmo a mesma coisa, e ele tem que responder que encontrou um recorde, né? Ali srv record 010088 samba intranet.projetoroot.com.br. Próximo passo então, host -t a samba.intranet.projetoroot.com.br, e ele vai retornar então que encontrou uma entrada no endereço 92.168.0.100. Esse é o teste correto que se faz para verificar se o Samba está respondendo por nome. Então o próximo passo seria verificar a configuração do Kerberos. Então nano /etc krb5conf. Só que lembram que eu comentei que o Kerberos não fica nesse arquivo. Esse aqui é o arquivo padrão. Então onde é que ele fica? Vamos lá então. Então o caminho para editar o Kerberos seria o sr local samba private krb5. Na verdade a gente vai apenas fazer uma conferência nele. Provavelmente ele deva estar configurado corretamente. Então dentro desse arquivo então a gente vai verificar. A única coisa que vai ser mexido seria o padrão Helm, né, que é intranet.projetoroot.com.br, e isso está correto. Se tivesse qualquer outra informação, então ele teria que ser alterado aqui para o Kerberos funcionar, tá? Então é só uma medida de precaução para a gente consultar esse arquivo. Então o próximo passo seria já então utilizar o Kinit com o administrator. Ele vai pedir então a senha do administrador, onde nós vamos ter que digitar novamente aquela senha. Acho que devo ter digitado errado. Deixa eu só confirmar intranet. Então vamos lá novamente. Então o teste que tem que ser executado é o kinit, né? Kinit administrator @intranet.projetoroot.com.br em maiúsculo, tá? Então após fazer esse teste ele vai dar uma mensagem, né, que o meu password expira em 41 dias, tá? Para que eu possa então fazer uma troca eventualmente, né, por questões de segurança. Então o próximo passo agora é começar a ingressar as máquinas no domínio. Então essa é uma segunda etapa do vídeo, tá? Para a gente poder ter um vídeo não tão grande. Então eu vou dividir ele em algumas etapas. Então esse vídeo vai ficar por aqui, e aí no próximo vídeo a gente começa a ingressar as máquinas no domínio. Então aguardo vocês na próxima etapa. Um abraço a todos, valeu!